Você provavelmente já ouviu falar sobre assassinatos cometidos dentro da própria família, mas poucos casos chocaram tanto a sociedade americana quanto o assassinato de José e Kitty Menendez, em 1989. O que parecia ser o crime de dois jovens gananciosos que queriam herdar uma fortuna acabou se tornando um verdadeiro retrato do lado sombrio de uma família disfuncional repleta de segredos e traumas. Neste vídeo, vamos mergulhar no caso dos irmãos Menendez, uma história que envolve dinheiro, poder, abuso, manipulação psicológica e dois filhos que, segundo eles, chegaram ao ponto de ruptura. Prepare-se para conhecer cada detalhe dessa trama complexa, dos bastidores familiares aos tribunais e refletir: os irmãos foram monstros ou vítimas? A história dos Menendez começa com uma jornada de ascensão. José Menendez nasceu em Cuba em 1944. Filho de uma família tradicional, fugiu da Revolução Cubana com apenas 16 anos. Ao chegar nos Estados Unidos, enfrentou a dura realidade de ser imigrante, mas rapidamente demonstrou ambição, inteligência e carisma. Era obcecado por sucesso, status e poder, características que levariam à sua meteórica ascensão no mundo corporativo. José se casou com Kitty Anderson, uma americana de Illinois. Kitty era uma mulher educada, formada em ensino, mas que acabou deixando a carreira para acompanhar a vida agitada do marido e cuidar dos filhos. A mudança para Beverly Hills marcou uma virada na vida da família, agora inserida no mundo dos ricos e famosos. Tiveram dois filhos, Lyle, nascido em 1968, e Eric, em 1970. Aos olhos da sociedade, os Menendez formavam uma família modelo, mansão luxuosa, festas sofisticadas, filhos estudando em boas escolas, praticando esportes e cercados de oportunidades. Mas por trás dessa fachada havia um clima opressor, marcado por controle excessivo e tensão constante. José era descrito como um pai autoritário, que tomava todas as decisões e esperava a perfeição. Não aceitava erros e fazia questão de moldar os filhos segundo sua própria visão de sucesso. Kitty, embora mais passiva em público, demonstrava sinais de colapso emocional. Amigos relatam que ela parecia cada vez mais dependente de medicamentos, com explosões de raiva e episódios depressivos profundos. Segundo relatos apresentados anos depois, os irmãos Menendez viviam um inferno dentro de casa. Eles alegaram que sofriam não só abuso físico, mas também sexual, algo extremamente difícil de comprovar, mas que viria a ser um dos pontos centrais da defesa no tribunal. A noite de 20 de agosto de 1989 ficou marcada como o fim trágico da história da família Menendez. Era um domingo tranquilo em Beverly Hills. José e Kitty estavam em casa assistindo a um filme, como faziam com frequência. Lyle e Eric estavam ausentes, supostamente saindo para comprar pipoca e passar um tempo juntos. Por volta das 22 horas, os irmãos retornaram com duas espingardas calibre 12 compradas por um amigo de Eric dias antes. Eles entraram na sala de TV e atiraram primeiro em José, que morreu quase instantaneamente. Em seguida, Kitty tentou escapar, mas foi perseguida, atingida e morta com extrema violência. Foram disparados mais de 15 tiros no total. A mãe foi baleada várias vezes, mesmo após estar caída. Um dos tiros foi no rosto, deixando-a irreconhecível. Logo após o crime, os irmãos esconderam as armas, jogaram suas roupas ensanguentadas fora e foram ao cinema assistir a um filme de James Bond, License to Kill. Tentaram parecer calmos, voltaram para casa horas depois e ligaram para o 911. Na ligação, Lyle aparece desesperado, gritando que seus pais foram assassinados, chorando descontroladamente. Quando a polícia chegou, encontrou uma cena horrível: sangue pelas paredes, corpos mutilados e nenhum sinal de invasão. Ainda assim, os primeiros investigadores consideraram que o crime poderia estar relacionado a negócios de José, talvez um acerto de contas. Mas essa hipótese logo perdeu força. Nas semanas seguintes, os irmãos participaram de homenagens públicas, funerais e entrevistas emocionadas. À primeira vista, pareciam filhos traumatizados pela perda. No entanto, seus comportamentos começaram a chamar atenção. Eles passaram a gastar enormes quantias de dinheiro. Lyle comprou um Porsche, relógios Rolex, roupas caras.
investiu em um restaurante e fez viagens frequentes. Eric contratou um treinador de tênis e viajou pela Europa. Estima-se que, em apenas alguns meses após o crime, os dois gastaram mais de US$ 700.000. Isso acendeu um alerta para os investigadores. Por que tanto gasto após a morte dos pais? Qual seria o motivo para tamanha ostentação? A polícia passou a considerar os irmãos como suspeitos, mas o verdadeiro ponto de virada veio quando Eric, tomado pela culpa, confessou o crime ao seu psicólogo, Jerome Oziel. Ele contou com detalhes como ele e o irmão planejaram e executaram o assassinato. O terapeuta ficou em choque, mas manteve sigilo até que sua namorada escutou as gravações e as entregou às autoridades. O sigilo médico foi quebrado por entenderem que havia risco público, e com isso o caso foi para o tribunal. Com as gravações em mãos, a polícia obteve um mandado de prisão. Lá ele foi preso em março de 1990. Eric, que estava fora do país, voltou e se entregou. Era o início de uma longa batalha judicial. Na confissão, os irmãos não negavam o crime, mas afirmavam que agiram por medo. Segundo eles, não foi um assassinato motivado por dinheiro, mas por pânico. Acreditavam que, se não matassem seus pais, acabariam mortos ou continuariam sendo abusados. Lyle e Eric descreveram uma infância marcada por terror constante. Contaram que José os agredia desde muito pequenos, que haviam sido molestados e que Kitty era cúmplice por omissão. Disseram que tentaram pedir ajuda, mas nunca foram levados a sério, nem mesmo por amigos ou parentes. Para eles, o assassinato foi uma forma desesperada de sobreviver. O primeiro julgamento, em 1993, virou um verdadeiro fenômeno midiático. Transmitido ao vivo, ganhou cobertura nacional. O público se dividia. Alguns enxergavam os irmãos como monstros frios, outros como vítimas de uma tragédia doméstica. A defesa, liderada por Leslie Abramson, destacou as histórias de abuso. Mostraram fotografias da infância, tentaram apresentar diários, cartas e evidências de um ambiente tóxico dentro da casa. Leslie foi extremamente habilidosa ao explorar as emoções dos jurados, fazendo com que a história ganhasse camadas além do óbvio. A promotoria, por outro lado, focou na lógica. 2 jovens mataram os pais por dinheiro. Argumentaram que os abusos nunca haviam sido denunciados antes e que o comportamento pós-crime demonstrava frieza e interesse financeiro. Reforçaram o fato de que os irmãos tentaram encobrir o crime e seguiram com a vida como se nada tivesse acontecido. O resultado foi um impasse. O júri não chegou a um veredito. Por isso, um segundo julgamento foi marcado, mas dessa vez com regras diferentes. No novo julgamento, em 1995, o juiz impediu que a maior parte das alegações de abuso fosse usada como defesa. Sem essas informações, o júri viu apenas 2 filhos que mataram pais ricos para viver no luxo. Em 1996, os irmãos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mesmo com a condenação, o debate sobre os abusos não terminou. Ao longo dos anos, surgiram cartas escritas por Eric para um primo, nas quais ele relatava o medo do pai e mencionava coisas estranhas que aconteciam em casa. Além disso, um ex-integrante do grupo Menudo afirmou que José Menendez o havia molestado quando jovem. Essas informações, embora nunca tenham sido aceitas formalmente como provas, reforçaram a ideia de que algo muito errado acontecia naquela casa. Para muitos, os irmãos deveriam ter sido julgados levando em conta o histórico de trauma. Para outros, não importa o passado, nada justifica um assassinato tão brutal. Depois da condenação, os irmãos foram enviados a prisões separadas e viveram décadas sem se ver. Ambos se casaram com mulheres de fora da prisão, mantiveram estudos e participaram de programas de reabilitação. Eric se formou em psicologia. Lyle passou a dar palestras para jovens sobre abuso e escolhas ruins. Em 2018, após 22 anos, foram transferidos para a mesma prisão e puderam se reencontrar. O abraço entre os dois emocionou até os funcionários da penitenciária. Nas redes sociais, especialmente no TikTok, uma nova geração redescobriu o caso. Muitos passaram a ver os irmãos como vítimas que reagiram ao abuso. Campanhas pedem que o caso seja reavaliado. O caso virou documentários, séries, podcasts, peças de teatro.
Em 2017, a série Law and Order True Crime: The Menendez Murders trouxe uma nova visão, mais humana sobre os irmãos. A história dos irmãos Menendez levanta perguntas profundas sobre justiça, trauma e verdade. Sim, eles cometeram um crime terrível, mas também viveram, segundo eles, um terror desde a infância. O que leva dois filhos a matarem os pais? É possível que a dor justifique o ato, ou pelo menos o explique? Décadas depois, ainda não temos uma resposta definitiva. O que temos é um caso que continua provocando reflexão, e talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. O que você acha? Justiça foi feita? Ou a dor deles foi ignorada?